Tô chegando com o vídeo de brigadeiros mais completo que você já viu. Aliás, vídeo não, que isso aqui é uma aula. Hoje você vai conhecer um segredo que ninguém te conta, mas que eu vou te contar. Você não precisa fazer um tanto de sabor de massas diferentes para ter vários sabores no seu menu de brigadeiros. Eu vou te ensinar o meu famoso ponto de enrolar perfeito, que é para você nunca mais ter brigadeiros duros demais, açucarando rapidamente, ou ao contrário, moles demais, grudando na mão na hora de enrolar ou se esborrachando todo na forminha. Você vai sair desse vídeo expert em brigadeiros e o melhor, você vai aprender a transformar uma massa de brigadeiro em 6 sabores diferentes. É isso mesmo que você ouviu. Você vai pro fogão uma vez e ali da sua panela vão sair 6 sabores diferentes de brigadeiro. Já vai grudando o seu dedinho aí no like que eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Se você quer aprender a aumentar a sua produtividade com menos esforço, se você quer ter a possibilidade de oferecer vários sabores diferentes de brigadeiros para os seus clientes, quer fazer brigadeiros lindos que chamem a atenção de qualquer pessoa, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te ensinar 6 finalizações lindas e técnicas incríveis para você nunca mais ter dúvidas na hora de fazer brigadeiro. Bora lá? Olá, bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou a Annelise Martins e você está aqui no canal que te ensina a fazer doces e faturar com confeitaria trabalhando de dentro da sua casa. E nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar uma massa de brigadeiro branco em 6 sabores diferentes. Eu quero saber se você já é inscrita aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrita, não perde tempo não. Clica agora no botão para se inscrever e para ficar por dentro de todas as novidades e segredos da confeitaria. Então vamos para a parte técnica? Como todo brigadeiro branco, a gente vai começar com leite condensado, creme de leite e chocolate branco, que é opcional. Você coloca se você quiser. Eu gosto de usar o chocolate branco porque ele dá uma estrutura maravilhosa ao brigadeiro, mas ele é adicionado mais no final do preparo. Agora é só ligar o fogo e começar a mexer. A gente vai mexendo o brigadeiro branco em fogo baixo até chegar no ponto correto. No brigadeiro branco, é importante sempre usar fogo baixo e panela de fundo grosso. Dessa maneira você tem um brigadeiro sem pelotinhas, sem pedacinhos e principalmente um brigadeiro bem clarinho, um brigadeiro que não queima. O brigadeiro já engrossou, tá quase no ponto e nesse momento eu acrescento o chocolate branco. Agora é só mexer até o chocolate se dissolver no brigadeiro e a massa chegar no ponto correto. O ponto que eu gosto se chama ponto cambalhota e você vai ver no final do cozimento do brigadeiro. Quando eu inclino a panela, o brigadeiro da borda vai cair por cima do restante da massa, mas ele não vai mais se misturar. Eu também passo a espátula e esse brigadeiro demora a voltar para o seu ponto original. Agora é só colocar o brigadeiro em uma vasilha, cobrir com plástico e deixar descansar. Eu passo o desmoldante para não sobrar massa na vasilha. Para porcionar, você pode usar uma colher medidora ou uma balança. Minha massa está descansada e agora você pode ver como ela fica cremosa, macia, maleável. Reparou que ela não gruda na luva? Isso é por causa do ponto correto e do descanso do brigadeiro. Eu vou usar a colher medidora para porcionar a massa. Além da colher medidora, é importante que você use também a balança, porque você precisa saber o peso correto dos brigadeiros para precificar da maneira correta. Essa minha colher rendeu brigadeiros de aproximadamente 18 gramas. Você vai perceber que alguns brigadeiros têm tamanhos diferentes. Os brigadeiros que levam pitangas precisam ser um pouquinho menores, eles vão ter 15 gramas de massa. Isso é importante para que todos os brigadeiros tenham um tamanho padronizado no final e é por isso que eu vou precisar da balança. Vamos para o brigadeiro de churros? Nele eu vou usar açúcar cristal, canela, doce de leite e o bico pitanga número 32 da Wilton. O primeiro passo é misturar canela no açúcar e você vai colocar a quantidade de canela que você achar mais agradável para o seu paladar.
Olha a textura dessa massa de brigadeiro. Você precisa sempre bolear o docinho 2 vezes. Da primeira vez não precisa ficar muito redondinho não. Agora é só passar no açúcar com canela. Depois a gente faz a segunda boleada, que é para dar um acabamento mais bonito. O brigadeiro fica bem redondinho e não fica com excesso de açúcar. Para finalizar, eu faço uma pitanga de doce de leite. Olha que coisa mais linda! Esse era um dos meus brigadeiros mais vendidos. O segundo sabor é um brigadeiro de chocolate branco. Eu vou bolear a massa e passar a massa nos confeitos de chocolate branco. Depois eu vou bolear uma segunda vez para o confeito não ficar todo bagunçado. Olha a diferença que esse segundo boleamento faz no acabamento do brigadeiro. Para o nosso terceiro brigadeiro eu vou usar uma esteca, leite ninho e Nutella. Na manga eu vou usar o bico 18 da Wilton e eu também vou precisar de uma peneira. Você já sabe que esse brigadeiro aqui é campeão de vendas, né? Primeiro eu boleio o brigadeiro, depois eu passo no leite ninho. Agora vem o pulo do gato desse brigadeiro, que é passar ele em uma peneira para retirar o excesso de leite em pó. Isso é muito importante porque senão a pitanga de Nutella não vai grudar no brigadeiro. O próximo passo é usar a esteca para fazer um furinho nesse brigadeiro. Eu vou preencher esse furinho com a Nutella e finalizar fazendo uma roseta com o bico 18. O próximo brigadeiro é o nosso brigadeiro de Oreo. Eu já compro meu biscoito Oreo triturado em pedaços, mas eu vou precisar também passar esse biscoito no processador para fazer uma farofinha para decorar o doce. Para fazer esse sabor, você vai misturar o biscoito Oreo na massa, mas para fazer uma produção maior, você precisa misturar em quantidades maiores também, é claro. Aqui eu estou fazendo uma pequena quantidade só para você ver. Coloca o biscoito na massa do docinho, mistura tudo e aí depois é só enrolar. Depois disso é só passar o doce na farofinha de biscoito e enrolar novamente para ficar bem redondinho. E tá pronto, mais um sabor de docinho para você arrasar nas vendas. Agora a gente vai para a surpresa de uva. Para esse brigadeiro eu vou precisar da balança, tá? Eu vou usar uvas verdes e açúcar cristal. Como eu quero que esse brigadeiro fique do mesmo tamanho dos outros, primeiro eu vou pesar a uva e depois eu vou completar com a quantidade de massa até chegar no peso dos outros brigadeiros. A uva pesou 7 gramas, então eu preciso de 11 gramas de massa para chegar no total de 18 gramas. Agora eu vou enrolar a massa, abrir, colocar a uva lá dentro, fechar e enrolar para fazer uma bolinha. Essa uva precisa estar bem seca, hein? Brigadeiro enrolado, agora é só passar no açúcar cristal e tá pronto o nosso quinto sabor. O próximo sabor é o brigadeiro brulê e eu vou precisar apenas de açúcar cristal e de um maçarico culinário para ele. É só enrolar o brigadeiro e passar no açúcar cristal. É importante passar uma segunda vez no açúcar, porque esse açúcar precisa queimar com o maçarico. Eu até salpiquei mais um pouquinho de açúcar em cima do brigadeiro antes de maçaricar. Vai devagar, cuidado para não queimar, hein?
Agora me conta se esses brigadeiros não ficaram maravilhosos, eu tô apaixonada. Se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, já clica aí no joinha que eu vou ficar muito feliz de saber que você tá gostando. E segue até o final porque tem muita dica boa vindo por aí. Fica comigo, hein? Nesse vídeo eu te ensinei 6 saborizações diferentes, mas eu tenho certeza que essa aula vai ampliar seus horizontes e que a partir dela o seu menu de brigadeiros nunca mais será o mesmo. Eu te mostrei essas 6 opções, mas eu tenho certeza que a partir de hoje você vai criar muitos outros sabores com as massas que você já trabalha. Agora eu vou te contar alguns segredos sobre a produção de brigadeiros que ninguém te conta, então fica atenta. A maior dificuldade que as pessoas têm quando vão fazer brigadeiro é o ponto. Ou o brigadeiro fica duro demais e os confeitos não grudam nele, ou na maioria das vezes o brigadeiro fica mole demais, o que dificulta o processo de enrolar. Se o seu brigadeiro gruda todo no plástico filme, gruda na luva, faz uma sujeira danada na hora de enrolar, atenção que o problema é o ponto. Você precisa deixar ele um pouquinho mais na panela. Já se seu brigadeiro fica muito duro, se açucara muito rápido, se os confeitos não grudam nele corretamente, provavelmente ele está passando tempo demais na panela, então você pode tirar um pouquinho antes do habitual. É importante usar fogo baixo nos brigadeiros claros, hein? Também é importante usar panelas de fundo grosso e espátulas de silicone em todos os seus brigadeiros para você ter um resultado perfeito. Com panelas de fundo fino, o brigadeiro vai queimar e vai ficar cheio de bolinhas escuras. Outro fator importante é embalar a massa corretamente depois de retirar do fogo. Você reparou, né? Que eu colei o plástico filme bem coladinho na massa de brigadeiro. É porque quando a massa fica em contato com o ar, a tendência é que ela resseque e açucare mais rápido. Então você precisa passar o plástico ou o filme assim que a massa estiver pronta. Atenção a um outro ponto, enrole sempre o brigadeiro descansado. O açúcar do leite condensado leva um tempinho para cristalizar corretamente, então se você não dá esse tempo, o brigadeiro pode ficar esborrachando na forminha. Eu gosto de enrolar o brigadeiro em temperatura ambiente, mas para isso ser possível, a gente precisa deixar ele descansar mais ou menos de 6 a 8 horas antes de usar a massa. Se não tiver jeito, se tiver com pressa, pode levar para a geladeira, mas o resultado com o brigadeiro descansado no tempo correto é muito superior. Mais um segredo de produção: use luvas na hora de enrolar o brigadeiro, isso facilita demais o trabalho. Com luva você não precisa untar a mão com água nem com manteiga, então a durabilidade do brigadeiro vai ser maior. Além disso, como ele não gruda, a gente não precisa parar a cada 5 ou 10 brigadeiros para lavar as mãos e retirar os restinhos de massa que ficam grudados, então isso acelera demais a produção. E se você quiser facilitar ainda mais a sua produção, pode congelar essas massas. Aí você só monta as caixinhas de brigadeiro com os sabores que o cliente pedir. Congelar também é importante quando você recebe encomendas grandes. Afinal de contas, se você receber uma encomenda de 1000 brigadeiros, não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia, né? Você pode ir fazendo as massas com até 30 dias de antecedência, congelar e enrolar no dia anterior à entrega. A validade da massa dos brigadeiros sem enrolar é de até 10 dias se conservados na geladeira e de 90 dias se forem congelados. Já o brigadeiro enrolado dura em média de 4 a 5 dias. Quanto mais a massa fica em contato com o ar, mais rapidamente ela vai açucarar, lembra disso? Agora me conta o que é que você achou dessa técnica de saborizar a massa do brigadeiro, gostou? Me fala quais são os sabores que você vai incluir aí no seu menu. Deixa também suas opiniões, suas sugestões e se você quer uma parte 2 desse vídeo, mas com brigadeiro de chocolate escuro, me conta aqui nos comentários. Eu adoro ler e adoro responder os comentários de vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais e nos seus grupos de confeitaria. Não se esquece também de dar o seu joinha, de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Um grande beijo e até mais!